abençoando hoje em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5 até o 13. Falado sobre oração, foi falado sobre perseverar, foi falado sobre suplicar, se colocar em posição, filho, servo, obediente a Deus. Essa passagem, ela resume tudo isso para nós. Amém? Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena meu servo: faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te da maneira como creste, assim será. Naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, consagramos, Pai Santo, esta palavra diante de Ti, Senhor. O Senhor Deus venha falar nos nossos corações aquilo que temos que ouvir, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pai Santo, que nós possamos estar diante da Sua presença, Jesus, com o coração em súplica e humilhação, Pai, para que por uma só palavra o Senhor Deus possa atender, Jesus, aqueles que têm pedido. Deus, repreende todo o mal, toda distração, todo o maligno, Pai querido. Todos aqueles, Pai Santo, que estão com seus corações preocupados, aqueles que estão assistindo pela live, que o Senhor Deus possa alcançar, Pai Santo, e tocar em seus corações. Aqueles irmãos, Pai querido, que estão hoje, Pai Santo, acompanhando aqui dentro do culto da igreja, Pai Santo. Que o Senhor Deus possa entrar com a providência, Pai, e avivar nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. A Bíblia vai relatar para nós, no Evangelho segundo Mateus, que Jesus Cristo ele foi gerado do Espírito Santo. Ele nasce como um ser humano, como nós, através desse poder. E esse mesmo Jesus cresce para a glória do seu Pai, em estatura e tamanho, conforme Lucas capítulo 2. E esse mesmo Jesus, ele começa então a ministrar. Mas antes dele ministrar para nós, começar o seu ministério, ele é batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Naquele momento ele é ungido. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, que a partir daquele momento, Jesus saiu no poder do Espírito, pregando as boas do reino, falando daquilo que tinha, aquilo que estava fazendo, curando, pregando e ensinando. E a palavra vai dizer então, Jesus chama os seus discípulos, os seus primeiros 12 discípulos. Naquela ocasião, ele vai pregar o seu sermão mais importante das Escrituras, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 a 7. Como é que um cristão deve viver? Como é que um cristão tem que esperar para viver? E no capítulo 8, para confirmar o seu ministério, ele começa então uma sequência de 10 milagres. O primeiro é curar um leproso. Ele limpa aquele leproso. A lepra é um símbolo do pecado. A lepra é um símbolo da queda do ser humano. O ser humano está enfermo pelo pecado. Jesus é o único que pode limpar os seus pecados. No segundo milagre, esse homem, centurião, Cafarnaum, vai até Jesus. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos: Jesus é, sempre será, o homem-deus mais esperto que tem na terra. Porque Cafarnaum era um quartel-general onde todas as rotas passavam por aquela cidade. Então ele estava ali, não era à toa. Porque dali ele ia para qualquer lugar que ele quisesse. E aquele homem, sabendo que Jesus havia retornado para Cafarnaum, ele vai ao encontro do mestre. Agora eu queria que você parasse para pensar um pouquinho o que é um centurião. Um centurião é um capitão de 100 homens.
Só que por ordem, esse centurião não podia ser judeu. Então esse homem não pertencia ao Estado de Israel. Esse homem não pertencia ao povo de Deus. A primeira característica desse homem é não ser filho de Deus por nação. Ele é grego ou romano. E Deus jamais aceitaria um prosélito, alguém que não fosse incorporado ao seu povo de maneira original. Com a questão da circuncisão e da obediência à lei. Esse centurião, ele é diferenciado. Era um homem que não nasceu no Estado de Israel, mas ele conhecia. Isso é tão verdade que se você for em Lucas capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, vai dizer que quando ele começou a pedir a Jesus, os judeus foram lá aloprar Jesus. Falar assim, você tem que curar esse servo. Porque esse homem, esse centurião, ele levantou essa sinagoga sozinho, do próprio bolso. Ele ama tanto o nosso povo, que esta igreja que nós temos, ele levantou do próprio bolso. Esse homem tem que ser atendido. Mas, olha, como o raciocínio daqueles homens estavam errados. Porque eles estavam dizendo que aquele homem tinha mérito por conta da sua ação de construir uma sinagoga. Mas para Jesus, o mérito dele se baseava na fé dele. E a Bíblia vai dizer que ele chegou suplicando. Meus irmãos, vamos avaliar o que é suplicar. Suplicar não é pedir de maneira educada. Não é naquela situação que você conta toda uma história para poder pedir. Não, é chegar implorando. Então ele chegou suplicando, se humilhando. E esse homem era um capitão de 100 homens. Ele vai se humilhar a um judeu, a um povo que era escravo do seu povo. Esse homem vai se rebaixar a nada para poder chegar a Jesus. Ele vai suplicar. Como que nós sabemos disso? Porque a lei de Moisés não permitia o judeu ter contato com os romanos irem em suas casas. Mas esse homem vai quebrar esse patamar dizendo, olha, eu preciso dessa cura. Não porque eu estou doente, mas porque alguém lá na minha casa está enfermo. Jesus, então, vai dizer para ele, eu irei curá-lo. Agora anote aqui, meus irmãos. Eu quero que você preste atenção. Esse homem é um centurião romano. Ele não era do povo de Israel. Ele está quebrando o paradigma. Ele está saindo da sua condição de capitão, rebaixando-se ao povo que era escravo deles, pedindo para que fosse curado o seu servo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Naquela época, um escravo valia 30 moedas de prata. Você acha que alguém em sã consciência iria até um judeu rabino pedir a cura do seu servo? A resposta provavelmente é não. Esse homem era diferenciado. E a Bíblia, se você prestar atenção, tem 3 centuriões que são diferenciados. Esse aqui, que é o que tem a maior fé do Novo Testamento. O segundo é o centurião que perfurou Jesus do seu lado, furou o seu coração. E o terceiro é o centurião Cornélio de Atos 10, do qual é o primeiro romano gentio a ser batizado com o fogo do Espírito. Ele é a sua casa. A Bíblia diz que Deus encheu todos eles. É a tampa. A palavra do Senhor diz que Deus encheu todos os centuriões. Deus ama os militares. Amém? Deus ama os centuriões. Mas esse homem, ele diz para Jesus, olha, o meu servo, o meu escravo que eu comprei, que vive de favor comigo, ele está sofrendo, está paralítico, está em grande tormento. Em algumas palavras, está em grande aflição, está em agonia, está em estado de morte. Preste atenção, esse homem teve visão do que estava acontecendo na vida dele. Não porque ele era alguém especial, mas porque ele tinha compaixão do seu servo. E isso hoje nos falta. Nós precisamos ter compaixão. Eu vou dizer para você o que é um exemplo de compaixão nas Escrituras. A Bíblia vai dizer que Jesus passou a sua última noite ceando com seus discípulos e foi para o Getsemane, a prensa de azeite, orar. E ali João 17 diz que ele orou consagrando a minha e a sua vida diante do Pai. Compaixão por nós. Esse centurião não colocou-se como dono daquele escravo, mas se colocou na mesma posição dele. Poderia eu estar doente no lugar desse homem. Poderia eu estar sofrendo a tormenta desse homem. Então eu preciso interceder por esse homem. E a palavra de Deus, ela diz que a súplica de um justo pode muito em sua eficácia. Não é efeitos, não é eficiência, é eficácia. Eficácia é 100% de resultado. Não é 99%, não é 97%, não é 10%, é 100%.
Resultado, eficácia. Alguém que é eficaz é alguém que sempre faz o que tem que fazer. 100% de acerto. Porque Deus não pode errar. Deus não pode falhar. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora, esse homem tomou as dores do seu servo. Eu queria que os irmãos olhassem o que esse homem tem para ensinar para nós. Veja, tomou as dores do seu servo. Eu não posso curá-lo. Médico nenhum pode. Mas eu escutei de alguém que pode. Alguém que está curando cegos. Está limpando o leproso. Alguém que está fazendo o paralítico andar. Alguém que está fazendo o morto levantar. Então eu vou a esse homem e vou suplicar. E ele vai me atender. Versículo 7 diz que Jesus de prontidão disse, eu irei curá-lo. Jesus não olha para a lei que aquele homem era um romano. Jesus não olha para aquele homem com desdém. Ele simplesmente diz, eu irei curar esse servo seu. Eu vou curar esse servo seu. Pode ir na frente que eu estou indo. E Jesus, ele parte para curar aquele homem. Eu queria que você prestasse atenção na predisposição de Jesus de atender nossos pedidos. Quando que Jesus, ele está com os ouvidos abertos e os olhos atentos. Quando você ora algo para o Senhor, a resposta é, eu irei fazê-lo. Eu irei curá-lo. Eu irei respondê-lo. Oséias capítulo 2, versículo 21. Eu responderei a minha amada. E a amada que é essa? A noiva, a igreja. Então, eu responderei. Eu vou te responder. Clame a mim e responder. Essa defesa desse centurião, meus irmãos, ele me lembra muito Moisés, em Êxodo 32. A palavra do Senhor diz que os israelitas ficaram 40 dias sem ver a face de Moisés. E 40 dias foi suficiente para eles ficar aloprados. E falar para Arão assim, olha, faz um Deus. Por favor, faz um Deus, porque esse Moisés, seu irmão, sumiu. Quem sabe cadê ele? E Arão foi lá, pegou o ouro, jogou ali na olaria e fez um bezerro. E a palavra do Senhor diz que Deus tirou muito aquele povo, a ponto de querer destruí-lo. Mas Moisés, quando viu aquilo ali, teve compaixão do povo e disse, Senhor, longe de ti fazer tal coisa. Porque tu não és Deus para fazer isso aí. Porque o povo que está em volta vai dizer que o Senhor não é Deus forte, porque nos arrancou do Egito e nos deixou morrer nesse deserto. A palavra do Senhor diz que naquela mesma hora, o Senhor mudou de ideia e disse, realmente, tu tens razão. Torna e vai falar com aquele povo. Então, o Senhor escutou a súplica. Meus irmãos, tem pessoas que precisam da nossa oração. Tem pessoas que estão necessitadas da nossa intercessão. Tem pessoas que não têm ninguém nessa terra inteira, com 8 bilhões de pessoas, para defendê-los diante do Deus Todo-Poderoso. Somente você. Somente a sua língua. Somente o seu espírito. Somente a sua vida para defender. Somente a sua oração. Então, quando fores orar, ponha o teu coração na sua oração. Porque faz diferença. Esse homem fez isso e a palavra diz que Jesus, de prontidão, disse, eu irei curá-lo. Agora, preste atenção no tamanho da fé desse homem. Concordamos que esse homem tinha alguém que tinha uma maior patente do que ele. Coronel, um general de exército. Ele comandava 100 homens. Existia ali até a grande legião. A legião tinha 6 mil homens. Então era 60 vezes 100. 60 centuriões unidos ali para fazer uma legião. 6 mil homens. Não tinha alguém que tomava conta daquele homem. Ele estava embaixo da autoridade. Ele vai dizer assim, Senhor, não sou digno de te receber debaixo do meu... Por quê? Eu sou romano e tu és judeu. Quando você entrar na minha casa, você vai se tornar impuro e eu não quero que isso aconteça. Esse homem, se a lei do Senhor. Sabe por que Jesus respondeu ele? Não foi só porque ele construiu uma igreja do próprio bolso. Não foi só porque ele construiu uma casa das próprias esforços. Mas porque ele conhecia. Quando ele observou Jesus curando os outros homens, sabe qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Isaías capítulo 61, o Espírito de Jeová está sobre mim para curar os cegos, os mudos, os surdos e libertar os cativos e anunciar o grande dia terrível do nosso Deus e a sua vingança. Foi isso que ele lembrou. Foi isso que ele pensou. Porque ele cria na palavra de Deus. Então, verdade é, ele diz, mas dize apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Olha o raciocínio desse homem. Meus irmãos, Gênesis capítulo 1 vai dizer para mim e para você que Deus criou o mundo apenas com a sua palavra. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus criou tudo e mantém girando e funcionando com a palavra do seu poder. Ele está invocando a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Como tu criaste o mundo com apenas uma palavra, que é muito maior do que esse servo, fala apenas uma palavra e esse servo será restaurado.
Está invocando o poder de Deus lá de trás. Tu és o mesmo Deus que criou céus e terra. Tu és o mesmo Deus que fez os homens à tua imagem e semelhança. Dize apenas uma palavra, como naquele dia, e o meu criado será curado. Meu servo vai ser restaurado. Dize apenas uma palavra, e o Senhor vai curá-lo. Aí o raciocínio dele aumenta um pouquinho. Ele diz assim, sabe por quê, Jesus? Porque eu sou um homem que mando em 100 homens. Eu falo para um, fulano, vai lá buscar uma água para mim. E ele busca. Ciclano, vai mandar uma mensagem para o capitão fulano de tal. Ele vai. Beltrano, fica aqui de guarda comigo. Ele fica. Eu digo para um vai e ele vai. Para outro vem e ele vem. E para outro faz isto e ele faz. Tradução. Jesus, se eu sou um homem mortal, se eu sou apenas um homem mortal, de carne e osso, e mando nesse tanto de homens, quem dirá tu que fizeste os céus e a terra? Porque se eu, com apenas uma ordem, mando e eles fazem, quem dirá tu que manda em todos nós? Quem dirá tu que responde a todos nós? Esse é o raciocínio dele. Por isso que Jesus fala, nem mesmo em todo Israel encontra fé como a dele. Está dizendo o seguinte, do mesmo jeito que todos nós temos autoridade, e eu estou debaixo de uma autoridade, eu recebo ordens e mando ordens, tu dá ordens. Sabe por quê? Porque acima de tu não tem ninguém. Lembrando que Jesus estava sendo obediente ao Pai, mas hoje ele é 100% do mesmo jeito de antes dele ter vindo. Esse nosso Senhor não tem ninguém que pode mandar nele. A Bíblia diz que ele é o Senhor e antes dele não há ninguém e depois dele não há ninguém. Tudo é para ele, por meio dele, por ele. Porque ele é Senhor, soberano. O que é ser soberano? Ele manda em todos e não é mandado por ninguém. Quando dizemos que um Estado é soberano, dizemos que a nação não é mandada por ninguém. Nosso Deus é soberano porque ninguém pode mandar nele. Mas nós podemos suplicar. Amém? Nós podemos pedir a respeito igual a esse homem. Porque, Senhor, com apenas uma palavra, esse homem será curado, esse homem será restaurado. Agora, com tudo isso que eu estou dizendo para você, eu queria que você pensasse, qual é o servo que está parado e prostrado? Precisa da palavra do Senhor. Qual que é a situação que precisa da palavra do Senhor? Qual que é a situação que está parada, paralítica, atormentada, que precisa da palavra do Senhor para levantar sua vida? Qual que é a situação que precisa da palavra de Cristo? Qual que é a situação que precisa de uma palavra de poder de Deus para poder adiantar-se e a mim na sua vida? Aqui, meus irmãos, o crente, o cristão, ele tem que ter visão. Tem que ter visão. Eu forço muito esse tipo de pregação, porque é o seguinte, você precisa ter visão do que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo diante da sua face? Aonde é que o Senhor está colocando você à prova? Aonde é que o inimigo está tentando você? Aonde é que a situação está difícil? Onde é que tem perturbado a sua alma? Onde está afligido, paralítico e atormentado que precisa de uma palavra do Senhor para te dar restauração? Para que Deus possa falar e soltar aquela palavra, você ser edificado pela graça de Jesus. Tá bem? Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se. Lia um livro essa semana, ele dizia assim, o que tu vais fazer de Jesus? Porque as pessoas acham que a palavra mais importante é, você conhece Jesus? Não é. O que você vai fazer de Jesus? É sim ou é não? Porque a segunda pergunta mais importante é, o que Jesus vai fazer de você? A Bíblia está dizendo que Jesus maravilhou-se de ter ouvido aquilo ali. Só tem 2 lugares onde Jesus se maravilhou em toda a Bíblia com a fé dos homens. O primeiro lugar é esse aqui, com esse centurião. O segundo lugar está lá em Marcos capítulo 6, quando ele está em Nazaré tentando pregar, e aquele povo começa a desacreditá-lo. Falar assim, não é esse aí o filho de Maria e de José? Não são todos os seus irmãos aqui conhecidos nossos? O que esse homem está falando? Esse homem está louco. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, porque a fé daquele povo não existia. Ele ficou maravilhado com a verdade deles. Então, fé, maravilha Jesus. Incredulidade, maravilha Jesus. Porque a falta de fé ata até as mãos de Deus. A falta de fé não permite Deus agir na nossa vida. Temos que ter aquela oração dos discípulos. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nos ajuda a estabelecer a fé. Aumenta a nossa fé. Por isso que ele fala que Jesus se admirou. E aí Jesus, meus irmãos, ele sempre faz questão de exaltar os seus servos.
E aqueles que pedem em secreto são exaltados em Mateus capítulo 6, versículo 5. Faz o quê? Ele fala para o povo, olha, nem mesmo em todo Israel. Olha o raciocínio desse homem. Ele disse que somente se eu falar, a situação dele muda. Que somente de eu pensar, a situação desse homem muda. Eu tenho poder nos céus e na terra. Toda a autoridade é dada a ele. Todo o poder é dado a ele. É por isso que a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lá em Pedro ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes façais conhecidos do Senhor todas as coisas. Tudo que você tem passado, conta para o Senhor. Porque Deus quer ouvir. Com certeza vos afirmo que nem mesmo em todo Israel encontrei alguém com tão grande fé. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena lembrança de quem estava vivo nesse tempo, junto com Jesus. Estava vivo o apóstolo Paulo, que era um hebreu, o apóstolo Pedro, Judas, Tiago e João, que receberam um apelido, filhos do trovão, de tanto que eles eram fervorosos na fé. Jesus disse assim, nenhum desses meus apóstolos tem. Nenhum de vocês, por mais que sejam filhos do trovão, vocês têm a fé desse homem. Porque nenhum de vocês disse que eu posso curar com apenas uma palavra. Inclusive, vocês estão dizendo que eu até estou meio doido. Estão me comparando com Elias, comparando com Jeremias, mas esse homem disse que eu sou Deus. É por isso que eu vou curar o servo. A Bíblia vai dizer o seguinte, digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe por que Jesus está falando isso aqui? Porque a Bíblia diz que esse homem era romano. Esse homem não tinha direito de receber o reino de Deus. Porque quando a mulher cirofenícia foi falar com Jesus, falando, Senhor, a minha filha está endemoniada lá em casa, está me dando trabalho. Jesus fala para ela o quê? Não é muito certo deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela diz assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que caem das mesas. Aí Jesus falou o que para ela? Pai, é a sua fé. Ou seja, vocês não podem receber a palavra de salvação nesse momento. Eu tenho que pregar a casa de Israel. Mas chegará a hora que a palavra vai alcançar todos vocês, gente. Isso aqui se confirma hoje. Nenhum de nós aqui é judeu israelense de natureza, nascido lá. Mas nós pertencemos ao reino. E vamos nos assentar com ninguém mais, ninguém menos do que Abraão, Isaque e Jacó. Hein? Vamos nos assentar com os grandes patriarcas. Enoque será nosso parceiro será nosso parceiro de canto e adoração diante do Senhor. De banquete. Homem que foi levado ao céu. Elias será o nosso parceiro de conversa. Que creu no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Entretanto, os herdeiros do reino, aqueles que se acharam todo-poderosos, porque têm a lei. Aqueles que se acharam superiores, porque conhecem a Deus e foram revelados os oráculos. Aqueles que se acharam donos da terra serão lançados no lago de fogo, fora nas trevas, e ali haverá ranger de dentro. Aqueles que tiveram fé como a desse homem receberão a salvação. Não somente a cura, mas a salvação. Mas aqueles que se acham na posição de ser alguma coisa, são amplamente decepcionados por conta da sua postura. Tem pessoas crendo que já estão com a vida totalmente garantida com o Senhor. Eu criei, eu confessei os meus pecados, eu posso viver deliberadamente do jeito que eu quiser. E não é assim que a palavra diz. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação. Ninguém, nem mesmo Abraão, poderá ver o Senhor. Não tem que haver santificação. Apartar-vos do mundo, sair do mundo. Vocês não pertencem ao mundo, vocês estão apenas no mundo, mas o selo que está em vocês vem do céu, vem do Espírito de Deus. Vocês não pertencem a essa. Vocês têm uma pátria celestial no alto. Ele diz mais, vai-te, centurião, porque da maneira como tu creste, assim te sucederá. Vou usar aqui uma palavra que
eu estava pensando, e eu acho que ela serve muito. Jesus disse como tu creu, não como tu fazeu, entre aspas. Não como tu fizeste, mas como tu creste, como creu, não fazeu. Por isso você vai receber. Veja, não é pelos seus méritos, é pela sua fé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 64 que meus méritos e os seus são como trapos da imundícia diante da face do grande e soberano Jeová. Não são nada. Mas alguém que é perfeito e é santo, leva as nossas injustiças na cruz do Calvário e santifica-nos para a tua glória. É por isso que quando a nossa oração ela é imperfeita, o Espírito nos ajuda a orar. Porque pelo sangue de Jesus, aquilo que é imperfeito é tornado perfeito. E é por isso que o Pai responde. Às vezes o nosso jejum, que não dá certo, não conseguimos cumprir o tempo, porque o estômago dói, Jesus santifica ele, torna-o perfeito, por conta do seu sangue derramado. Hebreus vai dizer que ele é um sumo sacerdote que se compadece do sofrimento dos seus filhos. Meus irmãos, se nós soubéssemos o tanto que o coração de Jesus Cristo quer nos abençoar, nós pediríamos mais. Pediríamos uma oração como a desse homem. Porque para o homem mortal seria impossível curar esse homem à distância. Até hoje, a medicina não consegue fazer algo assim. E olha que nós estamos pelo menos umas 100 mil vezes adiantados no tempo de Jesus. Naquele tempo nem antibiótico tinha. A pessoa tinha que ser queimada. Mas ele está dizendo, tu tens a cura. Tens o poder, a restauração, a graça, o avivamento. Então precisamos nos voltar para ele. Vai-te, porque como creste, assim te será feito. A palavra diz que naquela mesma hora, o servo foi curado. Lá em Lucas vai dizer que os seus servos foram na frente ver o que está acontecendo. Chegaram e relataram para ele, olha, foi curado. Aí ele pergunta, que horas? Na hora que Jesus falou. Automaticamente esse homem foi instantâneo. Na hora. Por isso precisamos pedir ao Senhor. Isso temos que dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Quais aplicações que nós temos para nós? Texto. O que nós podemos tirar? Primeira coisa, nós não éramos povo de Deus, agora somos povo. A palavra vai dizer que o muro que nos separava de Jesus, de Deus, foi rompido na cruz do Calvário. E agora nós temos acesso ao Pai. A fé no sangue de Jesus. Primeira coisa, então, nós que não éramos povo, agora somos povo. A segunda coisa, que nós não só temos acesso ao Pai, como esse acesso é ilimitado, meus irmãos. Podes orar e pedir em qualquer tempo, em qualquer hora, porque o Senhor está com os ouvidos e os olhos abertos. O Espírito do Senhor está sobre nós. Efésios capítulo 3 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo poder que agora em nós opera. Não é no mundo que o poder opera, é em nós que o poder do Espírito opera. É em nós que a presença de Deus opera. É em nós que a presença de Deus trabalha. É em nós, no nosso coração, nossa vida. É por isso que temos que pedir. Uma outra coisa que pedimos, podemos pensar, complicação, peça coisas que são impossíveis. O famoso pregador disse algo importante e eu me lembrei agora. Ele fala assim, Deus não está a fim de homens ou mulheres que querem fazer algo que é possível. Afinal, algo que é possível eles mesmos podem fazer. Deus está atrás de pessoas que querem fazer o impossível. Peça o impossível para Deus. Clame ao Deus o impossível. Porque o Deus o impossível, como diz o hino, não desiste de nós. A destra dele nos sustenta. Guarda, nos carrega, nos fortalece. Lembre-se que não é só para cá. Não é só para essa terra. É a última aplicação. Melhor de todas as aplicações não é só para hoje. Não é só para agora. A graça é para hoje, a graça é para amanhã, para depois de amanhã e para todo sempre. Porque a Bíblia diz que aqueles que creram no Senhor serão selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Que dia que é esse, meu irmão? O dia que Jesus... Meus irmãos, o mundo inteiro ele espera por esse. O mundo inteiro espera por esse dia. O mundo inteiro espera que alguém resolva os seus problemas. O mundo inteiro está ansiando para que alguém resolva a sua situação. E a única pessoa que pode resolver a situação é Cristo. Só que no dia em que Jesus voltar,
somente uma parcela do povo, somente aqueles que creram no seu sangue, somente aqueles que foram lavados e que testemunharam da sua palavra, é que estarão do seu lado no dia do julgamento. Nós ficaremos o resto da vida no banquete. Amém? Vamos clamar a Deus. Basta apenas uma palavra em nossas vidas. Apenas uma palavra em nossas vidas. Para que tudo aquilo que nós estamos passando, passe. Estamos sendo afligidos, passe. Orar em nome de Jesus.